Paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor possa estar na sua vida, na sua família. Estamos no livro de Levítico, capítulo de número 22, hoje, após termos visto na semana passada, o capítulo 21, uma série de regras e orientações para os sacerdotes, para o sumo sacerdote e para os descendentes dos sacerdotes. Nós chegamos ao capítulo 22, que continua com algumas regras, dando ênfase no propósito de Deus, que é santidade. Deus é santo e exige do seu povo santidade. E aí, quando a gente já está com a nossa Bíblia aberta, ou já estamos com a nossa Bíblia aberta, em Levítico 22, lá nos versos 31 até o 33, nós vamos encontrar a ênfase deste capítulo 22. Veja aí na tua Bíblia: guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Não profanareis meu santo nome. Sereis santificado no meio dos israelitas. Eu sou o Senhor que vos santifico. E vos tirei da terra do Egito, ou eu vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. O objetivo claro do Senhor, descrito aqui, de 31 a 33, e também lá no versículo 9, se você olhar, praticamente vai dizer algo bem parecido: eles guardarão o meu mandamento para que não sofram pelo pecado e morram nele, pelo fato de o haver profanado. Eu sou o Senhor que os santifico. Propósito principal do Senhor para com os sacerdotes e, logicamente, também para com o povo, era que eles guardassem os mandamentos do Senhor, não profanassem o nome do Senhor. E o motivo? Porque eu sou o Senhor, aquele que os tirou da terra do Egito, e sou aquele que os santifica. Este é o propósito de todas essas leis que são dadas, propósito para que eles guardassem os mandamentos do Senhor e não profanassem o nome do Senhor. E o que a gente quer pensar nesta noite é como eles vão fazer isso. Como é que eles vão fazer aquilo que é correto, como é que eles vão oferecer ao Senhor aquilo que é o melhor. Mas antes de continuarmos pensando, vamos ao desenho das crianças. Vocês vão desenhar aquilo que nós já aprendemos sobre o tabernáculo. Vocês vão desenhar um dos elementos que tinha lá no pátio, que é a bacia de bronze. Então, num lado da folha, deitem a folha, num canto da folha, vocês vão desenhar a bacia de bronze, que é o local onde o sacerdote chegava, o sumo sacerdote chegava e se lavavam ali as mãos, aquela lavagem cerimonial. Então, num canto da folha, a bacia de bronze. No meio da folha, uma mesa comum com vários alimentos. Coloque aí os alimentos que você gosta, tá bom? Com vários alimentos sobre essa mesa. E no canto da folha vocês vão desenhar um animal que poderá ser qualquer animal que era oferecido, um cordeiro, um carneiro ou algum animal da linha ali dos bois, alguma coisa assim. Então vocês vão desenhar, crianças, vocês vão fazer este desenho, tá? A bacia de bronze, a mesa com vários alimentos e do lado um animal que seria então o animal do sacrifício. Qual é a ideia? Primeiro, a bacia vai indicar que o sacerdote tinha que estar puro, sempre purificado, para que ele pudesse então ter esta aproximação de Deus e fazer a refeição junto ao Senhor. E no canto, o animal que deveria ser oferecido, um animal perfeito. Tá bom? Então, esta é a ideia do desenho, a purificação para que pudesse ter comunhão na mesa com o Senhor e depois o animal oferecido, sempre um animal perfeito, sem ter nenhum pequeno detalhe de imperfeição ali neste animal. Mas a nossa ideia então hoje é pensar com os irmãos como é que os sacerdotes eles iriam guardar os mandamentos do Senhor e não profanar o nome do Senhor. Quando a gente olha para o capítulo, a gente vai conseguir perceber estas coisas. Mas antes, vamos orar. Senhor Deus e Pai, fala conosco por meio desse texto, textos que para nós hoje não teriam sentido se não fosse o cumprimento deles na vida do Senhor Jesus Cristo. Por isso, oramos para que o Senhor fale ao nosso coração, nos dê entendimento e total atenção
aquilo que queres nos ensinar. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Primeira maneira que eles teriam para cumprir a vontade do Senhor, que era guardar os mandamentos e também não profanar o nome do Senhor, era a pureza. Observe aí a partir do versículo 1 até o versículo 16, o foco que é dado em cima deles estarem puros. O texto começa assim: depois disso o Senhor falou a Moisés, capítulo 22 de Levítico: dize a Arão e a seus filhos que se abstenham das coisas sagradas que os israelitas consagram a mim e que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dize-lhes: todo homem dentre os vossos descendentes, através das vossas gerações, que se aproximar das coisas sagradas que os israelitas consagram ao Senhor, estando impuro, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Nenhum descendente de Arão que seja leproso ou tenha fluxo comerá das coisas sagradas até que esteja puro. Aquele de quem sair o sêmen, ou quem tocar em alguma coisa que se tornou impura por causa de um morto, ou quem tocar em algum animal que rasteja, tornando-se impuro, ou em alguma pessoa pela qual se torne impuro, seja qual for a impureza, o homem que tocar em tais coisas ficará impuro até a tarde e não comerá das coisas sagradas, mas banhará o seu corpo em água e após o pôr do sol estará puro. Depois comerá das coisas sagradas, pois este é o seu alimento. Ele não comerá do animal que morrer por si, ou do que for dilacerado por animais selvagens, para que não se contamine com ele. Eu sou o Senhor. Eles guardarão o meu mandamento para que não sofram pelo seu pecado e morram nele, pelo fato de o haver profanado. Eu sou o Senhor que o santifica. Um homem comum não poderá comer das coisas sagradas, nem o hóspede do sacerdote, nem o diarista comerá delas, mas aquele que o sacerdote tiver comprado com seu dinheiro e o nascido na sua casa poderão comer da sua comida. Se a filha de um sacerdote se casar com um homem comum, ela não comerá da oferta das coisas sagradas, mas se a filha do sacerdote for viúva ou divorciada e não tiver filhos e tiver voltado para a casa de seu pai, como na sua mocidade, comerá do alimento de seu pai, mas um homem comum não comerá dele. Se alguém comer uma oferta sagrada por engano, deverá restituí-la ao sacerdote, acrescida de 1/5. Assim não profanarão as coisas sagradas que os israelitas oferecem ao Senhor, nem os farão levar sobre si pecado que envolve culpa, comendo suas coisas sagradas, pois eu sou o Senhor que os santifico. Olha só o que o Senhor está dizendo para os sacerdotes. Olha, vocês, a ênfase para vocês, como é que vocês vão guardar os meus mandamentos e não profanar o meu nome? Pureza. Eles tinham que estar constantemente puros. Se tocassem em alguma coisa ou se aproximassem de alguma coisa que os deixasse impuro, e várias delas que nós lemos aqui já estudamos a respeito, eles deveriam se banhar e ficariam impuros até a tarde. E depois que passassem por este processo, aí sim poderiam ter a comunhão com o Senhor, comendo daquilo que era oferecido aos sacerdotes. Mas a ênfase deles era pureza. Eles tinham que estar em todo o tempo cuidando para não estarem contaminados na presença do Senhor. E se estivessem impuros, eles pagariam com a própria vida. E não era todas as pessoas que poderiam fazer parte dessa refeição junto com os sacerdotes. Se fosse um estrangeiro, não poderia fazer parte. Se fosse alguém que estivesse ali em visita na casa do sacerdote, não poderia fazer parte. Se fosse uma filha casada com um homem comum, não poderia fazer parte. Porém, se ela voltasse para casa, tendo passado por algum tipo de separação, de divórcio, ela poderia
comer juntamente com a família. O objetivo principal era que eles tomassem cuidado para não profanar o nome de Deus e assim cumprir, deixando de cumprir os mandamentos. Agora, se houvesse algum engano, por engano comessem daquilo que não pudesse ser comido, ou se aproximado ali de maneira a não terem percebido que estavam cometendo uma infração contra o Senhor, eles não morreriam, mas teriam que restituir, pagar ao sacerdote, restituir ao Senhor 20% daquilo que foi consumido. Tudo isso com o propósito de cumprir a vontade do Senhor, que é quem santificava tanto as ofertas, quanto também os sacerdotes que estavam ali oferecendo. Por isso, a pureza era algo muito importante. Assim como para eles, hoje para nós, este é um ponto principal. Estarmos puros diante de Deus. Sermos pessoas que vivem em santidade. Quando lemos a carta de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 14 até o 16, se você quiser acompanhar, lá diz o seguinte: como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados, na vossa ignorância. Mas, o texto continua, sede também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. O Senhor enfatiza isso. E se você acompanhou e prestou atenção na leitura, você vai ver que o versículo 1, 3, 8, 9 e 16 vai trazer essa ideia. Eu sou o Senhor. E em alguns momentos, sou eu quem santifico vocês, sou eu que tirei vocês do Egito. Como é que eles iriam, então, guardar os mandamentos do Senhor e não profanar o nome do Senhor? Como é que eles iriam fazer aquilo que era correto e oferecer ao Senhor o melhor, mantendo a pureza? E, meus irmãos, hoje nós também temos o desafio de fazer aquilo que é o correto e oferecer ao Senhor o melhor. Como? Primeiramente, buscando e mantendo a nossa intimidade com o Senhor, para que então sejamos santos, cada dia mais santo, purificado pelo Senhor, próximos do relacionamento com Ele, obediente àquilo que Ele nos manda fazer e fazer de todo o coração, com toda a entrega. Esta era uma das maneiras que eles iriam alcançar o propósito de Deus, agradando assim ao Senhor. Pureza. Mas tem uma segunda coisa, eles guardariam os mandamentos do Senhor e não profanariam o nome do Senhor, oferecendo o melhor ao Senhor. Primeiro, pureza, mantendo a pureza. Agora, oferecendo ao Senhor o melhor. Olha aí a partir do versículo 17. O Senhor disse a Moisés, fala a Arão, a seus filhos e a todos os israelitas, todo israelita ou estrangeiro em Israel, que apresentar sua oferta, seja dos seus votos, seja das ofertas voluntárias, que oferecer ao Senhor em holocausto, oferecerá um macho sem defeito, novilho, cordeiro ou bode, para que seja aceito. Mas não oferecereis nada que tenha defeito, porque a oferta não será aceita em vosso favor. E quando alguém apresentar uma oferta pacífica ao Senhor para cumprir um voto, ou como oferta voluntária, seja do rebanho bovino, seja do rebanho ovino e caprino, o animal não poderá ter nenhum defeito, para que seja aceito. Não oferecereis ao Senhor animal cego, mutilado, aleijado, ou que tenha feridas, sarna, ou feridas purulentas, nem os poreis sobre o altar como oferta queimada ao Senhor. Todavia, poderá apresentar como oferta voluntária um novilho ou um cordeiro que tenha pernas desproporcionais, mas não será aceito para cumprir um voto. Não oferecereis ao Senhor animal que tenha testículo machucado ou moído, ou extraído, ou lacerado. Não fareis isso na vossa terra, nem aceitareis dos estrangeiros um animal assim para oferecê-los como o pão de Deus.
porque tem deformação e defeito, não será aceito em vosso favor. O Senhor disse a Moisés: quando nascer um novilho, uma ovelha ou uma cabra, ficará com a mãe durante 7 dias. Do 8º dia em diante, será aceito como oferta queimada ao Senhor. Não sacrificareis uma vaca ou uma ovelha com sua cria no mesmo dia. E quando oferecer de sacrifício de ação de graças ao Senhor, deveis oferecê-lo de modo que sejais aceito, e será comido no mesmo dia. Não deixareis nada para a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. Agora, não só a pureza, mas também o oferecimento. Aquilo que se oferecia ao Senhor deveria ser perfeito, sem nenhum defeito. Não devia ter nada que pudesse dizer ou apresentar alguma imperfeição. Você vai se lembrar, por exemplo, daquele texto que a gente encontra lá em Gênesis, o momento em que o Senhor pede para Abraão sacrificar o seu filho. Você deve se lembrar disso. Abraão sobe com o menino Isaque até o alto do monte, e quando chega lá, ele realmente vai cumprir a ordem do Senhor de sacrificar o filho, e ele cumpriria, diz o autor aos Hebreus do Novo Testamento, por acreditar que Deus seria capaz até de ressuscitar o seu filho. Mas lá em Gênesis, antes que ele apunhalasse o seu filho, matasse o seu filho, o Senhor fala para ele parar. Não faça isso com o menino. E aí então o Senhor diz para ele olhar, e ele olha e vê preso pelos chifres um animal que iria substituir o seu filho. E aí o que eu queria chamar a atenção dos irmãos é o animal preso pelos chifres. Por que será que o autor lá, Moisés, que é o mesmo autor aqui de Levítico, por que ele fala isso? Por que ele dá esse detalhe? Porque o animal preso por qualquer outra parte do corpo poderia se ferir ou poderia ser machucado, mas pelos chifres não. Porque para oferecer ao Senhor um sacrifício, o animal tem que ser perfeito. E o Senhor, ao providenciar o animal para substituir o filho de Abraão, ele então oferece e apresenta um animal que está ali já seguro, preso, mas preso pelos chifres, de tal forma a não apresentar nenhum defeito. Porque aquilo que se oferece ao Senhor tem que ser o melhor. A única exceção que o texto fala é quando não fosse alguma oferta por voto. Então, um pequeno defeito seria, digamos assim, tolerado pelo Senhor. Ter pernas desproporcionais. Do contrário, tinha que ser animal perfeito. Outra regra que aparece aí é não sacrificar a cria juntamente com a sua mãe. Isso não poderia acontecer. E por que não poderia acontecer? Porque isso era um costume pagão, dos cultos pagãos. Lá nos cultos pagãos, nas nações ao redor, era comum eles oferecerem a cria e juntamente com a sua mãe. Mas os israelitas tinham que ser diferentes, por isso eles não faziam isso. E lá em Deuteronômio, um pouquinho à frente, nós vamos encontrar no capítulo 22, versículos 6 e 7, o israelita sendo aconselhado do seguinte: olha, se você estiver andando e vê um ninho caído, e vê ali os ovos e a mãe, olha, você pode pegar os ovos, mas deixa a mãe seguir. Então nunca ficar com os dois, nunca sacrificar os dois. Tudo isso, qual o motivo? De serem diferentes. Qual, digamos assim, o motivo que isto era exigido deles? Porque eu sou o Senhor. Versículo 30 vai falar isso, finalzinho do versículo 30. Eu sou o Senhor. E na verdade, em vários momentos aparece essa ideia: eu sou o Senhor. Para que vocês guardem os meus mandamentos e não profanem o meu nome, é exigido que vocês sejam o quê? Puros. É exigido que vocês ofereçam o melhor. E a gente vai, com certeza, saber que os israelitas daqueles dias não eram diferentes do que as pessoas de hoje, que tentam levar vantagem, inclusive em cima de Deus. Tentam sempre o melhor para si. E aí, então, naquela época, eles já tinham a prática
de ficar com o melhor e oferecer o pior, que não valia nada, talvez nem para comércio seria muito útil. Então eles ficavam com o melhor. O profeta Malaquias vai trazer esta acusação contra o povo, mas a maneira deles obedecerem ao Senhor era fazendo aquilo que era correto e oferecendo o melhor. De novo, nós também somos chamados a oferecer o melhor para o Senhor. E lembrando que hoje a oferta não é um animal, a oferta sou eu. Romanos capítulo 12 vai nos lembrar que nós temos que oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o nosso culto racional. E desta maneira, esse nosso oferecer tem que ser um oferecer santo, como diz lá no livro de Mateus capítulo 5, versículo 48. Sedes perfeito, como perfeito é o vosso Deus, o vosso Pai Celestial. Nosso oferecer ao Senhor tem que ser um oferecer puro, perfeito, porque hoje nós somos a oferta. E isto significa que quando nos oferecemos ao Senhor, ao serviço dele, para cumprir a missão, devemos fazer de todo o coração. Paulo fala aos Filipenses, lá no capítulo 2, versículos 14 e 15, ele vai dizer para fazer todas as coisas sem queixas nem discórdias ou murmuração, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo. Veja o que Paulo diz. Naquela época, quando o Senhor fala com Arão e seus filhos, com os descendentes, ele diz: olha, o que eu desejo de vocês é que vocês sejam puros e façam e ofereçam a mim o melhor, para que vocês sejam diferentes das nações ao redor. E elas percebam que há em vocês algo diferente, para que vocês possam dizer: somos assim, porque o nosso Deus, que é santo, nos santifica. Hoje, neste mundo que nós vivemos, um mundo corrupto, um mundo cheio de coisas erradas, nós também temos que ser diferentes e brilhar neste mundo, para que as pessoas ao nosso redor percebam: há em nós, há na vida de cada cristão algo que é diferente. E aí então abra espaço para que possamos compartilhar da verdade do Evangelho com essas pessoas. O apóstolo Pedro, lá em 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 13 e 14, vai também chamar a nossa atenção para a nossa vida de santidade, a nossa entrega total ao Senhor. Versículos 13 e 14 de 2 de Pedro 3 diz: nós, porém, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais estas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por ele, imaculados e irrepreensíveis. A nossa casa não é aqui, diz Pedro. Já temos uma casa certinha lá no céu, esperando por nós. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos ser achados em paz, sermos achados imaculados, quer dizer, sem defeito nenhum, e irrepreensíveis, quer dizer, sem termos do que ser acusados. A visão que Deus dá, o que ele passa de regras para os sacerdotes, já apontava para aquilo que nós hoje receberíamos do Senhor, porque ele espera também que nós sejamos puros e ofereçamos o melhor. Hoje, nossa vida tem que ser pura, santificada, para que ao nos oferecermos ao Senhor, como oferta a Ele, Ele possa olhar para nós e ver a perfeição, a santidade que Ele realmente almeja. Só que é claro, isto não é algo fácil. Nós somos pecadores, mas isso se torna possível porque nós temos a Jesus. Jesus é aquele que ofereceu-se a si mesmo a Deus. E o texto aos Hebreus vai dizer para nós que esta oferta, quer dizer, o corpo dele, foi perfeita, uma oferta perfeita, sem mancha nenhuma, imaculado, perfeitinho. De tal maneira que quando nós seguimos a ele, quando nós somos lavados por ele,
nós também nos tornamos santos, perfeitos, e aí então permitimos esse processo de santificação na nossa vida, para que, como disse Pedro, deixemos as práticas antigas, para então agora nos oferecermos por completo ao Senhor. Jesus é o nosso modelo que nos motiva para esta vida de santidade. Citamos Hebreus e lemos agora Hebreus 9, versículos 13 e 14. Porque se quanto à purificação da carne, o espalhar do sangue de bodes e touros e das cinzas de uma novilha santifica os que estão impuros, quanto mais o sangue de Cristo, que, imaculado por meio do Espírito Eterno, ofereceu-se a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes o Deus vivo. O sangue de Cristo, Cristo, Deus, o perfeito, se ofereceu em nosso lugar, para que nós hoje pudéssemos ter a Ele como modelo, ter a Ele, o seu Santo Espírito em nós, para nos levar a esta santidade, para que a nossa oferta a Deus esteja de acordo com o padrão de Deus, como aprendemos na semana passada. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19 diz: sabendo que não foi com coisa perecível, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatado pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Fomos resgatados por Cristo para nos oferecermos a Deus santos, perfeitos. E aí, meu irmão, minha irmã, nós, ao lermos esse texto, começamos a perceber que o nosso grande desafio é o mesmo desafio que eles receberam naqueles dias: ter uma vida pura e oferecer ao Senhor sempre o melhor. O Senhor não quer coisas bem feitas de pessoas cujo coração não está totalmente voltado para Ele. O Senhor não quer uma perfeição externa. O que Ele quer, primeiramente, é uma vida santa, para que aquilo que a gente faça de fato seja aceito. Porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que a gente faz, Deus vê o coração. Por isso, quando eu me ofereço a Deus, quando eu ofereço o meu serviço a Deus, os meus ministérios, aquilo que eu trabalho dentro da comunidade, aquilo que eu faço ao Senhor, tanto a comunidade na sociedade como a comunidade cristã, aquilo que eu faço ao Senhor deve ser resultado, consequência de uma vida totalmente entregue ao Senhor. Eu sou a oferta. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesta noite, quando estudamos aqui esse texto, somos desafiados a fazer o correto e a oferecer o melhor. Fazer o correto é buscar esta vida de santificação, ter o padrão de Deus, tendo Cristo como nosso modelo, como aquele que nos lava e nos santifica. Oferecer o melhor é oferecer a mim mesmo, oferecer os meus dons e os meus talentos para o serviço do Senhor. Nós cremos que isto é possível, e é possível não porque somos capazes, mas porque somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos foi dado por Jesus, pelo Deus Pai, a Trindade atuando e nos levando a oferecer a Ele toda a glória e toda a adoração, por meio do quê? Da nossa vida e do nosso serviço. Oramos para que você busque esta santidade, essa vida pura, para que então tenha comunhão com Deus e se ofereça a Ele em todo o tempo. Vamos orar, falar com o nosso Deus. Pai querido, sabemos que este desafio, ele é grandioso, mas te agradecemos porque temos a Cristo. Temos a Cristo como nosso modelo e também o nosso motivador. Mas sabemos que muitos ainda não reconheceram a Jesus como Salvador. Por isso queremos orar por elas em primeiro lugar, rogando que elas sejam tocadas pelo Teu Santo Espírito, reconhecendo o seu pecado, sua pequenez e a necessidade de receber Jesus como Salvador em suas vidas. Oramos por essas pessoas para que elas decidam por Cristo hoje, sabendo que não há outro caminho,
que não há outra verdade, que não há vida em outro local a não ser em Jesus, que elas possam crer em Ti. Oramos também por nós cristãos, para que possamos buscar sempre a santidade, uma vida de pureza, uma vida de andar dentro do padrão estabelecido pelo Senhor, para que então nos ofereçamos a Ti como uma oferta agradável, suave ao Senhor, com cheiro suave. Oramos para que nós busquemos no Senhor Jesus toda a capacitação para nos oferecermos por completo ao Senhor. Muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá de compartilhar da Tua palavra. E oramos para que todos tenhamos na Tua presença uma semana de bênção e de cumprimento da vontade do Senhor, que é de levarmos o Teu Evangelho a todas as pessoas. Obrigado, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a tua vida, e você, da nossa comunidade, é convidado a participar do nosso tempo de comunhão por meio do grupo no WhatsApp. Crianças, mandem o desenho e tenhamos todos uma semana abençoada em nome de Cristo Jesus. Fiquem na paz do Senhor.